Olá, sou o José Vilásio Santos, aluno da Universidade de Estácio de Sá, matriculado no curso de licenciatura em matemática. Estou gravando esse vídeo como meu PCC na disciplina de História da Educação. Esse trabalho requer uma análise dos conteúdos das aulas da disciplina de História da Educação relacionados com propostas pedagógicas de escolas públicas, militares e religiosas. Para analisarmos toda essa relação, então a gente começa fazendo um apanhado sobre a história da educação, analisando os conteúdos dessas aulas. Voltamos no tempo, analisando a Grécia Antiga. A Grécia Antiga houve um momento na história em que ela se divide em cidades-estados, né? Ela era constituída dessa maneira. E aí chama a atenção duas dessas cidades-estados, que é no caso Atenas e Esparta, com dois modelos diferentes de sociedade, né? Atenas tinha o que seria um modelo educacional, se é que a gente pode chamar de modelo educacional, voltado para a formação do sujeito, né? Ou seja, formar o sujeito político, formar o cidadão capaz de discutir, de argumentar, certo? Então formava esse cidadão político. Enquanto que Esparta formava o guerreiro, né? Formava o militar, formava o cidadão, era preparado para as guerras. Ótimo, então Atenas também tem um legado impressionante no que diz respeito à educação, proveniente desse modelo educacional que surge aí que temos heranças de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? Então poderíamos até chamar de berço da história da educação. Bom, seguindo o curso da história, então a gente vai chegar em Roma. Roma é uma civilização que quase a princípio abandona esses princípios educacionais preservados, cultivados lá na Grécia, mas que com o tempo ela não consegue resistir. Então ela termina resgatando esses valores da educação grega. Com o declínio do Império Romano, também surge aí a imagem, ou seja, surge o fortalecimento gigantesco da Igreja Católica, né? Como uma instituição em ascensão na época. Esse período aí vai ser chamado de período medieval, né? Ou seja, de era medieval, conhecido por alguns, ou seja, atribuído a esse período, ele é por alguns estudiosos entendido como o período das trevas, né? A escuridão. Bom, enfim, nesse período a igreja se torna grande demais e manipula todos os processos educacionais, e só aí no final da Idade Média e adentrando na Idade Moderna, isso já por volta de 1800, é que
o pensamento surge, né? Então nasce aí o iluminismo, o renascimento, uma nova forma de pensar. E a educação também caminha nesse viés, caminha nessa tendência aí de se modernizar, de avançar, porque tudo precisava se evoluir, né? E a educação também, com a educação não seria diferente. Então a gente começa a ver surgir aí diversas revoluções, vai nascer as revoluções industriais, depois aí na França surge a Revolução Francesa, a expansão do que seria a França, né? E claro que com essa expansão do Reino da França ocasiona a expulsão, por exemplo, do Reino Português para a colônia, né? Então a educação também acaba acompanhando esse caminho. Ela faz também esse trajeto, né? A princípio a educação na colônia era papel dos jesuítas, né? Gerenciados pela igreja. E com a chegada da corte ao Brasil, a corte também traz um outro modelo de educação, né, porque ela também não quer seus filhos, toda a corte, a nobreza brasileira que ali agora surgia, só tendo como educação a educação jesuíta, né? Elas queriam a evolução também, afinal estavam na colônia, passariam um longo período, né? E precisavam também se adaptar e se desenvolver na colônia. Então daí começam a surgir as novas escolas, começam a surgir as universidades, né? Tivemos exemplos de universidades surgindo nessa época. Eu digo essa época, mas com diferença de anos aí, na Bahia, no Rio de Janeiro e por adiante, né? Então a história vai seguindo, a história e história da educação vão caminhando, meio que lento o processo mesmo, mas foi se evoluindo e evoluiu a tal ponto que chegamos até esses períodos aí da ditadura, que é muito comentado quando se analisa a história da educação. Teve momentos difíceis, mas também tivemos evolução dentro do próprio período da ditadura. Tivemos perseguição de estudantes, da imprensa, da classe política. Então, mas apesar de tudo, tivemos também algumas evoluções, né? Tivemos um propósito de alfabetizar a população brasileira do modo deles, né, como eles entendiam que deveria ser, mas tivemos com o ensino do Mobral, né, tivemos também aí alguns atos que visavam a evolução da educação na época, né? Tivemos retrocessos, perdemos algumas leis que havíamos acabado de conquistar, né? E aí a gente perde nesse processo aí. Mas passando pela ditadura militar, também logo tivemos a conquista, né? A aprovação da LDB, que né? Hoje quer dizer, tivemos também a aprovação da Constituição, mas na Constituição já previa um pouco dessa questão da educação e que logo depois também já veio a aprovação da LDB. E com a aprovação da LDB temos uma educação nos moldes atuais, né? Vale lembrar que logo após o Renascimento, a educação ficou centrada na figura do professor, enquanto que agora, na atualidade, nós tivemos já uma distorção disso, né? Então o professor já não passa mais a ser o centro, o detentor do conhecimento. O professor é apenas um orientador.
e tem por base orientar o aluno na busca pelo conhecimento. Bom, então aí tá todo esse, assim, um apanhado desse trajeto da história da educação. Ou relacionando esse trajeto da história da educação com a nossa educação atual, baseado nesses modelos diferentes de educação, que é os militares, os colégios militares, os colégios religiosos e as escolas convencionais, as escolas públicas, pude perceber que no caso dos militares há uma preocupação em formar um cidadão, informar ter uma tendência militar, formar o cidadão para aquela carreira, para aquela profissão. Então eles têm essa tendência que o aluno, a princípio, basta entendermos que a escola foi criada a princípio para os filhos dos militares, né? E que ainda hoje, apesar delas terem esse caráter de, por exemplo, do ingresso ser através de vestibular, mas ainda temos um número de vagas destinadas, por exemplo, a filhos de militares, né? Então, tá aí. No caso das escolas religiosas, nós temos um potencial enorme nessas escolas. Elas têm uma questão de formar também o cidadão, mas só que com suas características, certo? O cidadão obediente, o cidadão temeroso, né? Então é um cidadão que religioso também. Ela tem essa tendência de criar o cidadão religioso, certo? E temos por fim a escola convencional, que é a nossa a popular escola pública mesmo, que essa escola ela é descaracterizada. Ela é uma escola que deixa essa caracterização da escola religiosa, de formar o cidadão religioso, dispensa esse formalismo da escola militar e traz para si teoricamente o que seria só a busca do conhecimento. Foi o meu entendimento, né? Nítido que hoje, devido aí depois da LDB e que observou-se na contemporaneidade que é preciso analisar, ou seja, é preciso mudar a sociedade para que você tenha uma escola de qualidade, uma escola um espaço mais educativo, né? Porque se você tem uma escola ruim, você não vai ter uma escola boa em meio a uma sociedade ruim, certo? Então, esses são os meus esclarecimentos, minha contribuição. Vale a pena lembrar ainda outra questão, que é o uso da tecnologia, que ainda é pouquíssimo usada no favorecimento da educação, e então precisamos, claro, utilizar mais esse recurso que é de extrema importância, certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha contribuído e tchau.